O território brasileiro é um dos mais vastos do planeta, abrangendo mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e 6 biomas distintos. Cada um abriga uma fauna e flora particulares que, devido ao isolamento e às condições ambientais, deram origem a espécies únicas. Atualmente, o posto de maior predador pertence à onça-pintada, um felino feroz, especialista em ataques rápidos e precisos, tanto em solo quanto na água. Alguns exemplares ultrapassam os 150 quilos e 2 metros de comprimento. Cruzar com um animal desses no meio da selva é o pesadelo de qualquer pessoa. Contudo, e se eu te dissesse que este não é, nem de longe, o maior caçador que o Brasil já produziu? Há milhões de anos, répteis colossais caminhavam por aqui, criaturas que fariam até a onça sentir o mesmo pavor que você sentiria ao encará-la. No vídeo de hoje, em comemoração aos nossos 30 mil inscritos, vamos explorar os 5 dinossauros mais perigosos que já habitaram o Brasil. Sem mais delongas, vamos começar. Vamos ir até São Paulo, hoje uma metrópole vibrante, mas há 70 milhões de anos o cenário era bastante diferente. A região assemelhava-se a um Nordeste primitivo. O clima era árido, com planícies vastas, ao mesmo tempo que haviam longos períodos de chuva, havia também longos períodos de seca. Ambientes hostis assim moldam predadores agressivos, como o Curupi-Itaata. Este dinossauro viveu no final do período Cretáceo e pertencia à família dos Abelissaurídeos, a mesma linhagem do famoso Carnotaurus. Seu porte rivalizava com o do conhecido Utahraptor, atingindo 2 metros de altura, 5 de extensão e pesando mais de meia tonelada. Seu nome homenageia o Curupi, entidade indígena guardiã das florestas, enquanto Itaata vem do tupi-guarani e significa pedra dura, uma referência à resistência da rocha onde seus fósseis estavam incrustados. Embora não fosse um gigante como o tiranossauro, o Curupi era uma máquina de eficiência. Por ser bípede, ele contava com pernas muito fortes. Ademais, análises de sua anatomia demonstram que ele era um corredor potente e estável. Assim como o seu primo Carnotauro, os seus braços não eram um dos maiores e provavelmente não tinham muitas funções. O Curupi-Itaata deveria ser um predador de emboscada, se escondendo na vegetação rasteira e aguardando o momento certo para atacar usando sua velocidade e força. Falando nisso, sua mandíbula era construída para força e rapidez, segurando a sua vítima enquanto ela sangrava. Suas presas provavelmente eram jovens titanosauros e crocodilos terrestres, como o Baurossuchus. Havia também concorrência onde ele vivia, já que compartilhava o mesmo ambiente com outro abelissauro, o Thanos. Indo agora para o semiárido Ceará, especificamente para a Bacia do Araripe. Há 110 milhões de anos, enquanto a América do Sul e a África ainda se separavam, a região abrigava um enorme sistema de lagos de água salobra. Ali outrora vivia um gigante pescador, o Irritator challengeri. Ironicamente, essa palavra vem realmente de irritação ou irritante, pois seu fóssil foi modificado por traficantes que, na tentativa de deixar o animal mais incrível, acabou por atrapalhar o trabalho dos cientistas que gastaram meses retirando o que era falso para descobrir o osso real, o que obviamente os irritou bastante. O Irritator era um espinosaurídeo, um primo menor do Spinosaurus. Possuía um focinho longo e estreito, similar ao dos gaviais modernos, com dentes cônicos ideais para capturar presas lisas e escorregadias. No topo da cabeça, exibia uma crista óssea que poderia servir para a comunicação visual entre a espécie, diferenciação sexual ou até mesmo para termorregulação. Com 8 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, ele era um mestre da pesca. Sua tática consistia em aguardar pacientemente na margem. Se teoriza que ele possuía pequenos poros no focinho que o ajudariam a detectar vibrações na água,
garantindo que ele pudesse pescar mesmo em águas turvas. Ao notar um peixe, como por exemplo o Lepidotes, ele lançava o pescoço com velocidade. E é aqui que entra uma das características mais estranhas do Irritator. Estudos recentes revelaram que quando ele abria a boca, suas mandíbulas se expandiam para os lados, muito semelhante aos pelicanos, o que criava uma área maior para capturar os peixes e permitia um fechamento de boca muito rápido. Mas ele não ficava só nos peixes. Foi descoberto um fóssil de pterossauro com um dente de Irritator cravado nele, provando que ele também caçava esses répteis voadores ou se alimentava de suas carcaças. O Irritator também disputava seu território com outras criaturas como o Santhanaraptor, Thalassadromeus e entre outros. No Mato Grosso de 70 milhões de anos atrás, o maior abelissaurídeo reinava por lá, o Pycnonemosaurus, responsável por desbancar o Carnotauro do seu trono como o maior de todos. Habitava um ecossistema muito parecido com as savanas do Cerrado atual, com chuvas que inundavam planícies seguidas por secas mortais. Seu nome significa lagarto de mata densa. Com 9 metros de comprimento e 3 toneladas, não havia outro carnívoro que fosse páreo para ele na região. Diferente de outros terópodes, o Pycnonemosaurus possuía um focinho alto, curto e robusto. Sua arma principal era sua cabeça robusta, que era usada como uma marreta para desferir golpes de impacto e atordoar. Sabemos que ele convivia com grandes saurópodes como o Baurutitan e o Austroposeidon, que era capaz de alcançar 25 metros. Por conta disso, acredita-se que essa espécie tivesse comportamentos sociais, mesmo que mínimos, com eles se juntando temporariamente para abater uma presa maior e se tolerando enquanto ainda houvesse comida, mas também é bem possível que fossem adeptos ao canibalismo. Isso é tão assustador que, em situações de escassez extrema, muito provavelmente, os pais devoraram os próprios filhos pela sobrevivência. Na época da seca, a vida se concentrava em pequenos rios e lagos, o que criava oportunidades perfeitas de emboscadas ao Pycnonemosaurus e seus grupos, apesar da ausência de evidências. Algumas artes incluem chifres ou formações ósseas em cima dos olhos. Dado ao seu parentesco com o Carnotauro, é bem provável que ele tivesse mesmo. Esse dinossauro ocupava o nicho de predador de topo, o que significa que nada poderia caçar ele ao atingir a fase adulta, além, é claro, de outro da espécie. Por incrível que pareça, o temido Carcharodontosaurus teve um parente muito próximo em solo brasileiro. Embora o gênero principal seja africano, fragmentos encontrados no Maranhão revelam um Carcharodontosaurídeo que rivalizava em tamanho com seu primo do Saara. Estimativas sugerem um monstro de 13 metros de comprimento e até 9 toneladas. Este animal possuía dentes serrilhados como facas, projetados para retalhar carne. Ao contrário do Pycnonemosaurus, ele era capaz de abater saurópodes adultos sozinho através de mordidas que causavam hemorragias massivas, além de possuir braços maiores e funcionais que o permitiam se ancorar à presa enquanto mordia. É bom lembrar que, apesar de eu chamar de Carcharodontosaurus, na verdade se trata de uma nova espécie que evoluiu de forma única em terras brasileiras. Ele compartilhava o território com o próximo integrante da nossa lista, provavelmente agindo como um rival à altura e um ladrão de presas oportunista. Finalmente, chegamos ao Oxalaia quilombensis, um dos maiores carnívoros terrestres de todos os tempos. Com 14 metros de extensão e pesando 7 toneladas, o Oxalaia era perfeitamente adaptado à vida semiaquática. Seu focinho era alongado como o de um crocodilo, e seus dentes eram feitos para perfurar peixes grandes, como o Mawsonia, que chegava a 5 metros de comprimento, quase do tamanho de um tubarão branco. Dado o seu parentesco próximo, é provável que ele também tinha uma vela nas costas como o espinossauro, ajudando na termorregulação.
pois o Maranhão no Cretáceo era um inferno de quente. Uma característica genial de sua anatomia eram as narinas, posicionadas na parte superior do crânio, permitindo que caçasse submerso enquanto ainda respirava. O Oxalaia também seria um nadador competente, utilizando de sua cauda para se deslocar entre os arquipélagos do Nordeste na época. Além de exímio pescador, seu tamanho intimidador era suficiente para expulsar qualquer concorrente de uma carcaça. E quais seriam os possíveis rivais de uma criatura desse tamanho? O próprio Carcharodontosaurus. Sabemos que o espinossauro e o Carcha viveram juntos, e por isso, confrontos entre eles eram quase inevitáveis. Não é de assustar que aqui seria diferente. Falando no espinossauro, já foram achados dentes tão parecidos com o dele, que seria possível tanto ele como o Oxalaia terem convivido, por compartilharem nichos tão próximos. Disputas ocorriam para decidir quem ficaria com os melhores pontos de pesca. Infelizmente, o incêndio no Museu Nacional em 2018 consumiu o holótipo original desta espécie única, ou seja, o maior predador brasileiro, conhecido hoje em dia, não passa apenas de um fantasma, que nos faz pensar o que mais poderia ser descoberto se o fóssil ainda estivesse intacto. E é assim que encerramos nossa lista. Gostaria de agradecer imensamente pelo apoio ao canal. Já somos mais de 30 mil apaixonados pela pré-história. Muito obrigado pela força pessoal de verdade. Cada dia alcançamos mais e mais pessoas. Fico muito alegre ao ver que eu inspirei muitas pessoas a aprender cada vez mais sobre esses animais antigos. Se você gostou desse tipo de vídeo mais longo, comenta aí que eu posso trazer mais. Obrigado por acompanhar a Curiosidades Primitivas e até a próxima.